Abram a sua Bíblia, abram, por gentileza, suas Bíblias, Salmos 42, livro de Salmos, poema de número 42, está aí, ó. Falávamos ainda há pouco sobre esse tema, a saúde da igreja vai ser o nosso tema do ano, mas hoje vamos começar a série dedicada à saúde emocional. Os primeiros sermões vamos tratar inspirados no livro de Salmos, onde veremos salmistas enfrentando dilemas muito semelhantes com o que nós passamos no nosso dia a dia. E este Salmo 42 é um salmo que eu gosto muito e trata de situações que muitas vezes nos encontramos, não é difícil da gente se identificar com elas. Existe uma certa discordância sobre a autoria do Salmo 42. Algumas Bíblias até dizem que são salmos de Corá, ou dos filhos de Corá, outros salmos para os filhos de Corá. Então, alguns estudiosos entendem que esses filhos de Corá, ou levitas, que trabalhavam com os cânticos no templo, possam ser um desses filhos, autor desse Salmo 42. Já outros teólogos, como Spurgeon, Calvino, por exemplo, entendem que esse é um salmo davídico, é um salmo de Davi. Bom, embora eu concorde com Spurgeon e Calvino, pelas características do salmo, que seja um salmo de Davi, eu não vou me ater à autoria do salmo em si, quem de fato foi o autor do salmo ou não, porque de fato passa a ser uma informação, de certa forma, secundária, aqui dada a importância do que acontecia ali naquele momento. Seja um salmista descendente de Corá, autor desse salmo, como já expliquei, o descendente de Corá, os filhos de Corá eram levitas, trabalhavam no templo com o louvor. Então, seja um descendente deste cidadão ou Davi, o certo é que este salmo trata de um poema de um autor de cânticos que tinha experiências com o serviço no templo. De alguma forma ele tinha experiências com a adoração no templo. Mais do que isso, esse autor certamente era alguém que teve ou vivera experiências profundas com Deus, sobretudo quando ele estava no templo cumprindo as suas atividades sagradas naquele que era o local que representava a presença de Deus no meio do povo, a presença de Deus em Jerusalém. Estar no templo, naquela época, era estar mais perto de Deus. Então vamos ao texto. Vamos ao texto. Não foi. Por favor, muda aí para mim, minha irmã. Salmo 42. Vamos ler todos os versículos do Salmo, tá? Vamos ler até o versículo 11. Ouça com atenção, reverência à palavra do Senhor. Vou ler na Nova Versão Internacional. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro, angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia,
de noite esteja comigo na sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. Senhor, o lamento daquele salmista. Mas sabemos, ó Deus, que grandes lições podemos extrair desse texto, conforme o direcionamento do teu Espírito ao nosso coração e à nossa mente. Nos dá clareza, Senhor, daquilo que tu queres falar conosco nesta manhã. Tu que és Deus de graça, de misericórdia e de amor. Nos instrui na tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, no final do ano, do mês de novembro, na verdade, eu precisei ir à emergência do hospital com dores muito fortes na região do quadril, que irradiava para a perna esquerda. Os irmãos acompanharam, parte deles acompanharam esse drama, né? E quando eu fui à emergência, aquele atendimento que eu supunha resolveria o meu problema, se transformou em uma internação de 7 dias. Eu nem saí do hospital. E parte desses 7 dias foi marcada por noites em claro. Só quem já passou noites aqui em claro com dor vai entender muito bem isso aí, sabe como é que é. E aí, nesse tempo, remédios pesados, muitos, incluindo morfina, que é o remédio que trabalha a nossa mente em relação à dor, exames bem doloridos, porque a dor era muito grande, eu não conseguia nem me posicionar na máquina para fazer o exame, precisei de morfina para isso. Passaram-se esses 7 dias, eu posso considerar que foi um momento importante para mim. Trabalhei confinado ali num quarto, sem janela. Alguns irmãos foram me ver e me deu a oportunidade também de conversar e de semear a ideia do nosso culto de Natal. Nasceu ali, se consolidou pelo menos ali no quarto, aquele quartinho. E, enfim, eu recebi alta, achando que, e também orientado pelos médicos, que o tratamento ia evoluir para uma melhora gradativa. Acontece que aquela prisão hospitalar, ela acabou se transformando em prisão domiciliar, né? Porque passavam-se os dias e eu melhorava dia sim, dia não, e não avançava muito, né? Mas houve uma pequena melhora. Depois de um mês eu tentei voltar para o trabalho, já estava afastado do trabalho, obviamente, tentei voltar para o trabalho, não consegui. No dia seguinte, recaída, voltei de novo para a minha prisão domiciliar. Tentei voltar para a igreja, frequentar a igreja esse tempo todo ausente, né? Pregar, tentei voltar ao púlpito, pregar sentado, mas pregar sentado era o menor dos meus problemas. O que me torturava mesmo era o tempo de estudo para elaborar o sermão. Esse era mais complicado. Então, não era só o fato de eu estar aqui sentado, isso era o menor dos problemas. Enfim, meus irmãos, quase 2 meses aí depois, assistindo cultos pela internet, está impossibilitado de vir à igreja, de conviver com vocês. Isso me entristecia profundamente, meus irmãos. As dores não maltratavam mais somente o meu corpo, né? Já estava maltratando o coração, né? A alma. E aí as lágrimas, né? Tornaram-se alimento de dia e de noite. Tal o salmista aqui. Desânimo começou a martelar na minha mente, né? E aí as perguntas também.
Perguntas do tipo: onde está o teu Deus? Meus irmãos, olha, tristeza, desânimo, desalento, depressão, problemas emocionais sérios, com certeza podem estar presentes na vida do crente, com certeza. Quem prega isso nunca leu o livro de Salmos, nunca viu o drama dos profetas, nunca leu o livro de Lamentações de Jeremias, nunca viu o que Paulo viveu no cárcere, apesar de ele falar de alegria, isso não quer dizer que ele estava saltitante. Nunca viu o drama vivido por João na ilha de Patmos, ali preso. Então, assim, não leu a Bíblia. Então, todas essas mazelas emocionais fazem parte da nossa vida, fazem parte da vida do crente. E o Salmo 42, ele espelha muito bem essa realidade, uma realidade assim. A gente vê um salmista depressivo, choroso, saudoso de estar na presença de Deus, de estar com os irmãos nas cerimônias do templo. Um homem que sentia como se Deus estivesse distante. Obviamente que Deus não está limitado a questões físicas, questões geográficas, mas esse era o sentimento. E desse sentimento aí vai nascer o tema aqui do nosso sermão, que é: quando Deus parece distante. Muda para mim, minha irmã. Quando Deus parece distante. Nós vamos percorrer esse salmo, vamos reler os versículos e vamos ver os pontos aqui que ele nos apresenta. Vamos ver o que esse maravilhoso poema de lamento, esse desabafo da alma, né, pode-se dizer, tem a nos dizer esta manhã. Eu creio, meus irmãos, esse é um dos salmos que eu mais gosto, desse salmo aqui. E eu creio que desde a primeira vez que eu li esse salmo, primeira vez, com mais atenção, não aquela leitura rápida, mas a primeira vez que eu parei para ler, refletir, meditar, eu encontrei algo que mudou e ao mesmo tempo maturou, ou trouxe maturidade à minha maneira de entender a relação de Deus com os seus filhos e vice-versa. Esse salmo foi responsável por essa mudança de chave, virada de visão. Esse texto ele vai trazer um desabafo poético que traz a ele uma certa leveza, né? Mas o desabafo poético de um salmista saudoso, mas não uma saudade comum, mas uma saudade triste, uma saudade melancólica, depressiva, podemos dizer assim. Um desabafo que vai nos apontar, primeiramente, um Deus que não combina com muitas igrejas desse mundo aí, imediatista que nós vivemos, um mundo de soluções rápidas para os nossos problemas, o mundo que prega um Deus da oração atendida em tempo real, como se nós mandássemos um zap para o Senhor e imediatamente Ele responde. É como a gente manda o WhatsApp e o destinatário fica demorando para responder e você fica, né, se achando desprestigiado. Tem gente que fica até chateado com isso. E às vezes a pessoa está dormindo, né? Mas enfim. Mas às vezes a gente é assim, manda um zap para Deus, ele não responde, começa a se chatear com Deus, né? Algumas igrejas pregam esse tipo de Deus e esse salmo ele vai na contramão desse Deus, esse Deus falso, né? Não da Bíblia. Esse salmo vai nos revelar a face de um Senhor que pouco vai interessar aos pregadores da nefasta, funesta, nem tem adjetivos para falar a teologia da prosperidade, outro tipo de teologia errada, como a teologia coach, que muito mais prejudica o evangelho do que contribui, na verdade, para a geração de crentes superficiais, crentes hedonistas, caçadores de bênção. Mas esse salmo também vai na contramão desse Senhor aí. E esse salmo também vai nos revelar, pelo contrário, um pai que disciplina seus filhos na dor, que trata, melhor dizendo, seus filhos na dor. Com certeza um pai que não interessa àqueles que buscam em Cristo um mero resolvedor de problemas.
Se Cristo fosse um mero resolvedor de problemas, dos nossos problemas, a gente pode se perguntar assim: que Jesus era aquele pregado por Paulo, por Pedro, por Tiago, não o da epístola, mas o líder da igreja em Jerusalém, por Estevão, por aqueles homens que não foram livrados de uma morte cruel, sob a espada, né, e a crueldade do Império Romano. Que fé era aquela que impulsionava aqueles homens a morrerem pelo Evangelho, não fosse a certeza do porvir, não fosse a certeza da vida eterna com o Senhor na glória? Esse sim é o Deus que esse salmo aponta. Nosso texto de hoje nos revela a face de um Deus que vai com certeza decepcionar aqueles que buscam no Senhor somente o prazer material que Ele pode proporcionar, as respostas agradáveis que Ele pode nos dar. Vamos falar de um Deus que usa a dor e a solidão humanas para revelar a sua graça e a sua misericórdia. Nós vamos ver um Deus que se revela quando Ele se esconde. Um Deus que grita ao nosso coração quando Ele não diz nada, quando Ele fica em silêncio. Um Deus que está bem pertinho da gente, quando de repente a gente acha que Ele está longe, que Ele nos abandonou. É sobre esse Deus que esse salmo trata. Como já foi dito, meus queridos, ao lermos aqui esse Salmo 42, nós vamos nos deparar com um salmista triste, profundamente melancólico. Mais do que isso, nós vamos ver um servo de Deus, saudoso da presença do Senhor, que sente sede da presença de Deus, como o texto vai nos dizer. Pois é, meus irmãos, quando Deus parece distante, à luz aqui do texto, lágrimas se tornam alimento para a alma. Olha o que dizem os primeiros versículos desse salmo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Aqui vemos um desabafo de um homem atormentado, que chora copiosamente, o texto diz, de dia e de noite, ao ponto das suas lágrimas servirem de alimento, e ao mesmo tempo levá-lo a uma confrontação com ele mesmo, que é marcado por uma pergunta no meio da sua dor: onde está o seu Deus? Então a gente vê o lamento de um servo, como já explicamos lá no início, que está distante de onde ele gostaria de estar, que tem sede, tem fome de estar com o Senhor, e estar com o Senhor se materializa aqui nesse contexto em estar no templo, apresentar-se ali com as ofertas e os serviços. Ele mesmo pergunta: quando eu vou poder me apresentar novamente a Ti, Senhor? De participar das cerimônias, vivenciar o sagrado que tudo aquilo representava para um judeu, de receber o renovo que é estar na presença do Senhor, que tudo aquilo, todo aquele ambiente proporciona aos filhos de Deus. Era essa a situação dele. Sem nada disso, o que é que ele tinha? Lágrimas. Lágrimas para alimentar a sua alma desolada, né? Seu coração estava ansioso, tinha sede de Deus, ele tinha sede da vida do Senhor. Aí ele traz a figura da corça, né? De uma corça sedenta, meio que trazendo a dependência do animal de Deus, né? A corça não vai no supermercado e compra um copo de água, uma garrafinha de água, não, ela depende de Deus para se alimentar. Em determinadas estações, a água fica mais escassa ainda, quando a corça se encontra sedenta, dependente das fontes de água para sobreviver. Surge a corça, a figura ali, como a figura de uma criatura dependente da provisão de Deus, da provisão do Senhor.
somos nós. Era aquele salmista naquele momento. Quantas vezes, meus irmãos, não passa pela nossa cabeça aquela pergunta, né, do salmista? Olhamos para os nossos problemas, às vezes se agigantando diante de nós, nossos dilemas, nossas lutas pessoais, e aí a pergunta vem: Deus, onde o Senhor está? Meus irmãos, em meio a essa solidão que nós sentimos, muitas vezes, aquela sensação de impotência, sensação de desânimo, as lágrimas são a reação natural do nosso organismo, é o corpo falando, um desabafo silencioso, enquanto as dúvidas estão gritando lá dentro, né? As lágrimas são silenciosas, mas mostram que a alma está gritando. Senhor, se o Senhor me ama, como diz a tua palavra, porque o Senhor não muda essa situação, te agrada me ver chorando de dor. Meus irmãos, a palavra de Deus, em nenhum momento, se você achar, você me mostra, em nenhum momento nos isenta das dores. Algumas pessoas dizem porque Cristo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e aí passa a rejeitar todo tipo de dor. Aí rasgou todo, parou bem aqui, o resto da Bíblia todo pode jogar fora. Porque o que a gente vai ver é luta, o que a gente vai ver é dor, Deus ensinando a gente, sobretudo na dor. Então a palavra do Senhor não nos isenta das dores. Em Cristo, sim, nós temos as nossas dores levadas para a eternidade, porque nele nós temos a vida eterna, onde não haverá mais dores, né? Então a gente precisa entender bem isso aí. Todavia, embora a palavra não fale que nós estamos isentos da dor, ela nos dá a certeza de que o Senhor não nos desampara em nenhum momento. A palavra está repleta de promessas de um Deus que é fiel a cada uma delas, porque Ele é fiel à sua palavra. Olha o que diz o Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, ó: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Consegue visualizar essa cena? O crente chorando, mas ele não está parado. Ele segue. Ele vai chorando. Ele vai semeando. E as lágrimas vão regando aquela semente. Aleluia. E ele volta com alegria, porque é uma promessa do Senhor, trazendo o fruto daquilo que ele semeou na dor. Na dor. Há um tempo de plantar, um tempo de colher. A lei da semeadura, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. A gente vai ver isso também nas cartas paulinas. Meus irmãos, o segredo, quando a gente olha para as palavras aqui do Salmo 126, apesar do choro, é buscar forças no Senhor, para não parar de semear, para não parar de caminhar. E é isso que a depressão, é isso que o desânimo quer fazer com a gente. Quer fazer que a gente pare, que a gente fique estático. A gente olha para a palavra e a gente vê que ainda que chorando, o crente precisa seguir lançando a preciosa semente, precisa caminhar, precisa avançar, tem que ser intencional. Porque haverá um tempo, isso é promessa do Senhor, que voltaremos com alegria, haverá o tempo da palavra do Senhor se cumprir, você crê? Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aí a gente segue lendo o Salmo 42 e continua vendo esse salmista melancólico, nostálgico, agora nostálgico muito mais do que antes, lembrando do tempo que passou. Sim, meus irmãos, quando Deus parece distante, lembranças podem alegrar e entristecer. Olha o que diz o texto, versículo 4. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Então a gente vê aqui que tem um servo que sente falta
de estar com a congregação, que sente falta de servir no templo, sentia falta de conduzir a procissão como quem vai à frente do louvor, podemos conjecturar, louvor a Deus, e lembrar daquele tempo, pode representar, olhando agora para o Salmo, um duplo sentimento no coração do salmista. Primeiro, de um lado, quando ele lembra disso, pode ser um alento de esperança, de um dia tornar a desfrutar da alegria de servir. Então aquela esperança dava para ele aquela lembrança dava para ele uma esperança de voltar àquela situação. Por outro lado, tinha uma tristeza, a tristeza de não estar vivendo aquilo, de estar fora daquela realidade no tempo presente. Então o passado era esperança, o passado era dor. Então tem esse duplo sentimento, a gente pode conjecturar. E aí eu vou recorrer às palavras do profeta Jeremias aqui, para lançar a luz nesse texto. Lá em Lamentações, no seu livro das Lamentações, Lamentações capítulo 3, versículo 19 até o 22, olha só esse texto. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ou duram para sempre. Então veja, o profeta atormentado pela visão decadente do povo, e ele tinha que, por isso que ele era um profeta chorão, né, como se fala, lamentando, atormentado pela visão que Deus mostrava para ele do que iria acontecer com aquele povo desobediente. Ele lembra do castigo anunciado por Deus sobre aqueles que insistiam em caminhar na direção oposta dos mandamentos do Senhor. Todavia, ao mesmo tempo, a sua memória lhe enchia de esperança. Por quê? Porque ele lembrava das misericórdias do Senhor. E isso trazia à memória aquilo que dava esperança, das múltiplas vezes que o Senhor foi misericordioso com o seu povo. E aí, tornando a realidade do salmista, ele sofria quando ele lembrava de onde ele esteve um dia, mas ao mesmo tempo ele se enchia de esperança que Deus, o Deus de toda misericórdia, podia conduzi-lo de volta à presença que ele tanto ansiava, que era estar no templo novamente, na presença do Senhor. E essa palavra aqui, meus irmãos, ela vai de encontro àqueles, a nós, que por alguma razão nos afastamos da casa do Senhor. Essa palavra vai ao encontro daqueles que sentem saudade de outros tempos, sabe? Quando exerciam seus talentos a serviço do reino, quando serviam na casa, estavam firmes para servir. Outros deixaram para trás aquele tempo. Muitas razões podem nos afastar do serviço, só que essa distância dói na alma dos eleitos. Essa distância dói. Se sofremos por não servir, por não estar sentindo a presença do Senhor, por nos sentirmos na alma distantes da obra do Senhor, nós temos algo em comum com aquele salmista, se sofremos por essa causa. Por outro lado, se nós estamos distantes e não sentimos nada com isso, ou até estamos confortáveis assim, aí isso deve soar como um alerta para o nosso coração. A letargia pode ser um sinal perigoso de um desânimo que não deve nos dominar. E aí vale esse alerta. Quando Deus parece distante, lembranças podem alegrar, mas também podem entristecer. Mas, contudo, nós devemos, sobretudo, nos alegrar na esperança de que aquilo que de fato sacia nossa alma é estar na presença de Deus, é estar servindo ao reino como convém àqueles que amam ao Senhor
e amam aos irmãos. A gente segue adiante no Salmo, e a gente vê um salmista que de fato deposita sua esperança em tornar a desfrutar dessa presença no templo. Todavia, tem um problema aqui. O texto leva a crer que havia uma distância geográfica que atormentava a sua alma. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja e estão distantes da igreja. Então, mas aqui no caso havia uma distância geográfica. Quando Deus parece distante, meus irmãos, a distância geográfica, ela abate a nossa fé. Olha o que dizem aí os versículos 5 e 6. Olha. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Agora, a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O verso 5 aqui mostra que, embora ele entenda mais ou menos o porquê da sua tristeza, e que a resposta estava na impossibilidade de vivenciar a presença de Deus ali no templo, o salmista vai se confortar, né, com a esperança de crer no Senhor, ou da sua esperança estar no Senhor, ele vai dizer. Então, ele sabe o que acontece, que ele está distante, mas ele sabe também que a sua alma se conforta, porque a sua esperança está em Deus. Ele sabe isso também conforta o seu coração de alguma forma, a certeza de que Deus não desampara aqueles que o amam. Todavia, ele vai precisar lidar com um choque de realidade aí. Ele tem algo que o conforta, a esperança que está no Senhor, que Deus não abandona aqueles que o amam, mas ele tem um choque de realidade. Qual era? Ele estava impossibilitado de estar no templo. E aí, meus irmãos, o texto sugere, na verdade, que o salmista está numa posição geográfica desfavorável. Ele estava distante de Jerusalém, possivelmente próximo à região norte ali de Israel, é o que sugere quando ele escreve aqui as palavras: por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Havia uma distância geográfica aqui em relação ao lugar onde ele gostaria de estar. Perceba, entretanto, que doía nele não era a saudade das bênçãos materiais, não era a saudade do status, que de repente ele era ali o bambambam do louvor e tal, não era nada disso, não era o mero convívio social de estar com a galera, de estar junto com a moçada, não. O que doía era a saudade da bênção maior, que era estar perto do templo de Jerusalém, que no caso simbolizava estar perto de Deus, estar mais perto do Senhor. Veja a grande lição que nós temos aqui, meus irmãos. Evidentemente, repito, a presença de Deus não está limitada a um espaço, né? Tem umas igrejas que dizem: aqui você vai encontrar o Senhor, só lá, né? Aqui tem um milagre, aqui Deus vai te abençoar. Tem uma coisa, né? Algumas igrejas que ligam a presença de Deus e o poder de Deus, na verdade, limitam, né, a um templo, a um local, a uma congregação. Não é nada disso, né? Deus não está limitado a um espaço físico. Mas, nos tempos do salmista, meus irmãos, e a gente tem que fazer essa exegese, e para alguém que sofria dessa impossibilidade de servir, o templo simbolizava, de fato, a presença do Senhor no meio do povo. Era o que simbolizava o templo de Israel. Não era por acaso que o templo era chamado de a casa do Senhor, a casa de Deus. O próprio texto fala isso, né? Então, havia um simbolismo e havia um sentido espiritual, de fato, ali. Então, a saudade do salmista pode representar para nós aqui, meus irmãos, o que me interessa? Que mais importante do que receber as bênçãos do Senhor é estar conectado a Ele, perto dele, em espírito, em verdade. E nesse ponto, meus irmãos, a igreja pode representar esse simbolismo geográfico que o texto nos indica aqui. Quando o autor de Hebreus, ele adverte assim, olha: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 25.
O autor de Hebreus está alertando aqui para a importância geográfica também da igreja, de estar na igreja. E a distância, meus irmãos, abate a nossa fé. O distanciamento uns dos outros nos desconecta do sentido de corpo que nós somos, que é a igreja. Longe do templo, longe dos irmãos, a alma do salmista estava triste, estava abatida. Meus irmãos, nos dias em que eu me vi ali impossibilitado de vir à igreja, eu senti a dor da ausência. Eu senti muito. Eu sabia que Deus estava comigo, obviamente, Ele não está limitado a isso. Mas não está aqui, meus irmãos, entristecia a minha alma profundamente. Uma coisa é você não vir para a igreja, não virmos à igreja ocasionalmente, esporadicamente, seja por um compromisso, por um motivo de doença. O problema é quando esse tempo perdura sem que você possa ver quando ele vai terminar ou se vai terminar. Teve um dia que eu gravei um vídeo, porque eu estava assistindo o culto lá de casa, e eu quis deixar essa mensagem para vocês. Acho que a maioria não deu nem a mínima, talvez. Mas eu quis dizer isso. Valorizem estar aqui, meus irmãos. Não se trata apenas de um espaço físico. Não é isso. A igreja não está presa a isso. Se trata de não deixarmos de nos reunir como corpo, de estarmos conectados como igreja, encorajando-nos uns aos outros. A distância geográfica ela pode afetar a nossa fé, pensa nisso. Muito bem, apesar de toda a angústia ali, a poesia vai revelar que o salmista tinha essa esperança de voltar a servir na casa do Senhor. É o que vai dizer aí os versículos 7 e 8, vai apontar para isso. No versículo 8, especificamente, o autor vai revelar uma profunda tristeza que não podia apagar de sua alma, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus. Todavia, quando Deus parece distante, meus irmãos, orar é um remédio contra a angústia que nós sentimos. Olha os versículos 7 e 8 aí, ó. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Aleluia. A simbologia presente aqui no versículo 7, ela retrata bem essa angústia na alma do salmista, né? Abismo chama abismo, né? Uma cachoeira que cai forte, barulhenta sobre a cabeça do salmista, de um homem abatido pela tristeza, e aquilo só piora, né? Abismo chama abismo. Aí logo em seguida, na parte B do versículo, o mar revolto se apresenta aí, um mar que tenta afogar o servo de Deus, que está sofrendo com a distância do Senhor, pela distância geográfica e tudo que ele sentia no seu coração. Mas, apesar de sentir a dor da distância, a dor da solidão, aquele homem buscou aí, recorreu a uma arma eficaz naquele momento, e não se trata de uma arma qualquer, mas uma arma capaz de vencer o mundo. Uma arma capaz de abafar o rugido das cachoeiras, né? O rugido do mal, dos nossos inimigos espirituais, a saber, o mundo, a carne e o diabo, obviamente, né? É uma arma eficaz de renovar a nossa esperança. E essa arma se chama uma oração de fé. Lá em João, 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus, anota isso aí, 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Aleluia. Em meio ao desespero, meus irmãos, o salmista ele buscou forças para louvar a Deus
e para orar. Olha o que diz o Salmo: de noite esteja comigo a sua canção. Ele clama ao Senhor. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Meus irmãos, em nossos momentos de angústia, de abatimento espiritual, a oração e o louvor são refrigérios para a nossa alma, sinceros. Uma arma poderosa contra inimigos espirituais que tentam se favorecer exatamente dos nossos momentos de fraqueza. Não esquece disso. A gente segue aqui no Salmo, já caminhando para o final do texto, nós vemos que o sofrimento vai deixar o salmista lutando aqui meio que altos e baixos, né? Altos e baixos na sua fé. Nos versos 9 e 10, ele volta a questionar, ele acaba de orar para o Senhor, ele ora, ele entende que em Deus está a esperança, aí depois ele cai de novo, onde está o teu Deus, e agora ele volta a questionar a Deus. Porque, meus irmãos, quando Deus parece distante, dúvidas irão abater a nossa fé, e a gente vai caminhar, e elas virão. Olha o que dizem aí os versículos 9 e 10. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o teu Deus? A gente vê 2 versículos aí, 3 perguntas, né? Por que te esqueceste de mim? Por que eu devo continuar caminhando com tantos inimigos me oprimindo e ainda suportar esses inimigos zombando da minha fé, perguntando onde está o teu Deus? Complicado, né? Vou dizer algo que pode parecer estranho, mas é muito importante para nos ajudar a lidar melhor com situações de dores em nossas vidas. Veja, na sua relação com os homens, à luz deste salmo aqui, nós podemos ver que o mesmo Deus que se revela, às vezes parece se esconder de nós. Eu disse parece, não disse que ele se esconde, parece se esconder. Nós vemos aqui um salmista que parece tentar buscar a Deus, mas ele não encontra. Ele parece buscar resposta, mas ele só recebe silêncio como resposta. Onde você está, Senhor? Onde o Senhor está? Por que a minha alma está tão abatida? Ele pergunta para si mesmo. E aí, nessas horas, meus irmãos, o inimigo vai usar quem ele pode para tentar tripudiar da nossa fraqueza, explorar as nossas deficiências emocionais, as nossas deficiências espirituais. E aí vão entrar em cena adversários, tanto externos quanto internos. Os externos, além das circunstâncias, obviamente, adversas que a gente vai enfrentar, inimigos externos, podem ter também aquelas pessoas que não perdem a oportunidade de zombar da sua fé, de zombar do Deus que você crê, né? Inimigos externos. Se Deus existe, se você é crente, por que Ele não tira você dessa situação? Por que você passa com tanto problema? Às vezes porque tem uma noção estereotipada daquele evangelho falso, que prega que o crente não tem problema, que o crente é só bênção, que é prosperidade. E aí quando vê, de fato, um crente passando por problema, vem o zombador e diz, como assim? Cadê teu Deus? Esse Deus que você prega aí, de maravilhas o tempo inteiro. Né? Adversários externos, fora os problemas, claro. E tem o adversário interno, aquele inimigo íntimo, aquele inimigo que se chama carne, aquele inimigo que se chama eu mesmo. E aquele inimigo que vai soprar nos nossos ouvidos, dizendo assim, desiste. Ser cristão, servir ao Senhor e à igreja não vale a pena. Só vai te trazer sofrimento, não vai te trazer solução dos teus problemas. Igreja só tem decepção, só tem irmão que mente para você. Aí vem, olha,
Você está desanimado? Sai dessa igreja. Vai para outra. Começa tudo de novo, começa do zero aquilo que você já plantou. Esse inimigo, ele é sagaz. Esse é sagaz. Cuidado comigo. Eu estou falando comigo, você falando para você mesmo. Não é comigo eu não, tá? Cuidado consigo. Cuidado. Queridos, nós precisamos entender algo muito importante. Por uma questão de sobrevivência, tá? De sobrevivência. Nós temos um Deus que continua sendo rei, continua sendo soberano, sobretudo continua sendo Pai, nos amando incondicionalmente, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, quando tudo está conspirando contra aquilo que eu almejo, Ele continua sendo Rei, continua sendo Deus soberano e um Pai que te ama. Isso é vital a gente entender para a nossa sobrevivência nesse mundo de aflição. Olha para a vida de Jó. Deus orquestrou aquela história, meus irmãos. Deus orquestrou para que o diabo tirasse tudo de Jó, aspas. Tirou as posses, tirou a família, tirou a saúde, mas o diabo não pôde tocar em uma coisa, meus irmãos. Nem Satanás, nem o mundo, nem ninguém, nem eu mesmo, nem ninguém pode tocar ou mudar o amor de Deus por mim e por você. O diabo tocou o que ele pôde de Jó, mas não no amor que Deus sentia por ele. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Dói. A gente não entende. Por que tantas lutas? Porque parece que a gente caminha e parece que não sai do lugar. Eu vou parar logo. Estou saindo do lugar. Inimigo soprando mentiras nos nossos ouvidos. Inimigos internos, inimigos externos. Desiste. Sai dessa de igreja. Sabe? A gente pode não estar entendendo. Jó podia não entender o motivo de tanto sofrimento. Mas a fé era a sua arma contra os inimigos externos e também internos. Jó 42, versículo 2, versículo 5 diz: sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos e não dos meus, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. O que fez os olhos de Jó serem abertos? Era o que ele tinha antes ou foi a dor? Como o salmista aqui no Salmo 42, meus irmãos, Jó não entendia por que ele estava passando por aquela situação ali. Mas no final, o mesmo Deus que parecia ter se escondido de Jó, ele se revela como nunca, mostrando que o tempo todo, ele estava no controle e ele está de todas as coisas. Nós não precisamos entender, nós precisamos somente crer somente. A gente precisa abrir a nossa mente para o tratamento de Deus na nossa vida. Precisamos encarar aí com entendimento, com maturidade, com razão e fé as lutas e as tristezas. Entender que Deus é Senhor, tanto na abundância quanto na escassez. O apóstolo Paulo escreve maestralmente sobre isso quando ele aprende essa lição, quando estava preso em Roma, e ele diz: sei estar abatido, sei ter abundância, estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que em momentos de tristeza, principalmente nos momentos de dor, de tristeza, são os momentos em que mais nos voltamos para Deus. São nos momentos de tribulação que mais nos arrependemos do nosso pecado e que mais nos humilhamos na presença de Deus.
Isso não é apologia à tristeza. Pastor, eu quero ficar triste agora, né? Não, não é isso. Não é apologia à tristeza. Não é isso, não. É um convite ao entendimento. É um convite ao consolo. De que nem toda tribulação, nem todo problema deve ser encarado como algo ruim ou como algo maligno, de forma alguma. É na tribulação que nós somos forjados em algo vital na nossa vida, a esperança. Romanos capítulo 3, versículo 5 diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Algo vital. E aí o salmista, meus irmãos, vai encerrar o salmo com a mente de quem agora compreende tudo isso. E aí ele vai repetir as palavras que ele já havia escrito, lá no versículo 5, como quem atesta no próprio coração agora uma certeza que deve valer para nós também, meus irmãos. Hoje e sempre, quando Deus parece distante, meus irmãos, nós, se conseguir virar aí, nós temos onde firmar a nossa esperança. Último ponto. Quando Deus parece distante, temos onde firmar a nossa esperança. Versículo 11, finalizando o salmo. Olha só. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Ele pergunta. Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Não estamos livres de viver momentos como esse aqui que o salmista está vivendo, o momento que ele apresenta neste poema: desânimo, solidão, falta de esperança às vezes, cansaço emocional, fadiga espiritual, lágrimas nos servindo, de alimento, dia e de noite. Contudo, meus irmãos, a lição desse salmo aqui, ele nos traz um consolo enorme, o consolo de saber que, assim como aquele salmista autor do Salmo 42, a nossa esperança está em Deus, aleluia. Ele é o nosso Salvador, Ele nos ama desde a eternidade, aleluia. Meus irmãos, uma das grandes questões implícitas, eu queria instigar um pouco mais aí atualmente, uma das grandes questões implícitas aqui neste salmo, não se trata de buscar entender o paradeiro de Deus nessa história aqui, tá? Mas qual Deus o salmista sente falta, sabe? E aí a pergunta vai resvalar para nós aqui: qual é o Deus que nos interessa buscar? Será que nos interessa buscar somente um Deus de alegrias, esquecendo que Deus continua sendo Senhor na tristeza? Será que nos interessa buscar um Deus que nós declaramos ser onipotente, que tem controle de todas as coisas, mas a gente parece duvidar disso quando nos deparamos com a dor, com as provações, ou mesmo quando Ele não age de acordo com aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse, ou não age conforme as nossas expectativas. É esse Deus? Qual Deus nos interessa buscar mais? Qual é o Deus que nos interessa servir? Será que eu continuo servindo ao Senhor no meio da dor? Eu vi uma vez um pastor que ele deu um testemunho que ele perdeu um filho. E ele tinha que celebrar, alguém tinha que celebrar a cerimônia fúnebre. E era o papel dele fazer isso, do filho. Mas a igreja nem ousou perguntar se ele ia fazer isso. Quando se depararam com a surpresa, ele estava lá. Qual Deus nos interessa servir, afinal? Será que se eu nunca mais voltasse a andar como eu gostaria, ou pregar em pé como eu estou agora, sem sentir dor, não me interessaria mais servir ao Senhor? Deus foi misericordioso e me trouxe para cá.
mas eu não posso responder. Essa pergunta tem que encher o meu coração. Porque algumas vezes eu perguntei para Deus e para a Jean também, falei com ela, meu amor, será que é assim que vai acabar? Será que é assim que Deus me quer? Ele é Senhor. Eu dizia todo o tempo todo, Deus é bom, Ele sabe o que está fazendo. Qual Deus nos interessa servir, afinal? Um pai que serve apenas para nos abençoar? Não queremos o pai que nos puxa a orelha quando a gente precisa? Um pai que só faz as nossas vontades? Ou o Deus da Bíblia que nos ensina que o mesmo Deus que dá é o Deus que tira? Jó capítulo 1, versículo 21. Acabamos de falar de Jó, né? O mesmo Deus que diz sim é o Deus que diz não. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo ora ao Senhor e por 3 vezes Deus diz não para tirar o espinho da carne que ele estava pedindo para tirar. Contudo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele diz, minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir, meus irmãos, queria concluir revisitando aqui lições que o Salmo 42 nos trouxe hoje. Primeiro, não estamos livres de experimentar dias em que lágrimas se tornam alimento para nós. Não estamos livres disso. Contudo, nós não podemos esquecer a promessa de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, Salmo 30. Mas calma aí, essa promessa não está apontando para uma medida de tempo, não está dizendo que no tempo de uma noite apenas o choro vai se transformar sempre em alegria, não é isso. O que esse salmo está apontando era para uma promessa, para uma certeza de que conosco há um Deus consolador o tempo todo, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos instrui na palavra para termos contentamento no Senhor, seja no dia mau ou seja nos dias bons. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia. Outra lição para a gente refletir, a distância pode abater a nossa fé. Eu quero enfatizar esse ponto. Aqui já é um resumo, né? Porque nós vimos que a dor de um salmista, como isso afetou a sua vida, o fato dele estar afastado da casa de Deus, né? Fisicamente, mas muito mais do que fisicamente, ele estava afastado daquilo que ele mais amava fazer, servir ao Senhor, estar na presença do Senhor no templo. Isso deve valer para nós, meus irmãos, no sentido de que não se trata apenas de estar fisicamente na igreja. Muitas pessoas estão sem estar. Tem uma plaquinha que o meu pai me trouxe de presente, que era assim, que tinha na igreja dele lá. Era assim, be here now, que quer dizer assim, esteja aqui agora. A pessoa estava lendo isso, mas estava lembrando, olha, esteja aqui agora, não esteja no celular, não esteja em outro lugar, esteja aqui, já que você está aqui, esteja aqui. Então, meus irmãos, isso deve valer para nós, que no sentido que não se trata apenas de estar fisicamente na igreja, mas de estar conectado a ela. Estarmos conectados uns nos outros, estarmos ligados como corpo, encorajando-nos uns aos outros, servindo ao próximo em amor, servindo ao reino. O contrário disso, para os eleitos, nos leva a nos sentirmos distantes de Deus. Existem pessoas que estão na igreja, às vezes nós estamos na igreja, e estamos nos sentindo longe de Deus, por incrível que pareça. Porque falta conexão. Falta estarmos aqui agora. Os verdadeiros filhos, eles sentirão a dor da saudade, não tenha dúvida. Sentirão. A oração é um remédio eficaz contra a angústia. Terceiro ponto para a gente refletir, finalizando, quase. Na sua dor, o salmista recorreu ao Senhor em louvor e em oração. Quem nunca, meus irmãos? Quem nunca
passando por aquele desespero, aquela tristeza, que botou um louvor e começou a adorar o Senhor de todo o coração, ou colocou o seu joelho no chão, começou a orar, de repente você não tem nem palavras, às vezes é uma oração silenciosa, e de repente você é tomado por aquela paz, por aquela alegria que excede o entendimento. Foi o que o salmista fez no meio da sua angústia. Essa certeza nós podemos ter, essa verdade tem que ser real na nossa vida, contudo, deve nos fazer questionar como anda a nossa vida de oração. A gente tem a arma, a gente tem uma arma eficaz, a gente usa. E se a gente usa corretamente, porque às vezes usa mal, como nos ensina lá a carta de Tiago. Pedis, mas pedis mal. Pedis para os próprios, satisfazer os próprios deleites. Então, a oração é uma arma que precisa ser usada corretamente e sempre. Aí a gente pergunta, como é que está a nossa vida de oração? Será que quando louvamos na igreja, nós estamos louvando ou só cantando? É uma diferença enorme também. Só cantar. Louvar é outra coisa bem diferente. Por fim, meus irmãos, na dor, nós temos onde firmar a nossa esperança. Meus irmãos, essa é a lição principal desse salmo que eu considero. A lição principal deste salmo está aqui. Na dor, nós temos onde firmar a nossa esperança. Meus queridos, quando vierem as lágrimas, quando as lágrimas estiverem funcionando como alimento para você, para a sua alma, quando vierem as dores, nós podemos descansar na esperança de que o Senhor vive. A nossa esperança está em Cristo. Nele nós temos a rocha eterna, onde nós podemos nos apoiar, sabe, no momento de desespero. Em Cristo, nós temos uma aguinha. Molhar a garganta. Em Cristo nós temos o amor eterno para a vida toda. Eterno. Consolação, salvação eterna que nos alegra no momento da angústia. Em Cristo. Cristo é o maior, mais eficaz remédio que nós temos contra as nossas doenças emocionais. Cristo é o maior remédio que nós vamos ter sempre para curar a tristeza da nossa alma. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu achei que eu ia chorar até mais. Estou firme, estou forte. A dor me fortaleceu. É porque eu chorei horrores quando eu estava estudando. Aí eu gastei algumas lágrimas. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome e te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra que nos alimenta. Muito mais, Senhor, do que as nossas lágrimas nos momentos de dor. A tua palavra alimentou a nossa alma. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que ela encontre, Senhor, morada em corações entristecidos aqui esta manhã. Revigore, Senhor, almas que estão sofrendo por alguma razão, por alguma doença emocional. Que a tua palavra seja um bálsamo agora, seja um remédio eficaz contra tudo que tem abatido, Senhor, corações e vidas aqui nesta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, cura a tua igreja, Senhor. E que possamos ser instrumentos, Senhor, dessa saúde emocional e espiritual. Que sejamos enfermeiros, médicos, a levar a tua palavra, a levar a tua cura, a cura do teu evangelho. É o que nós te pedimos, Senhor, e obrigado, porque saímos daqui consolados, revivificados, renovados na tua palavra e na certeza de que a nossa esperança está no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra reverbere em nosso coração hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.